Então, bem-vindo, povo. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro eu quero fazer um agradecimento para o pessoal da Satisconf. Obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra de estar aqui com vocês. E principalmente falando com esses grandes caras aqui. E para começar, antes disso, assim, a gente vai bater um papo sobre qual é a melhor forma de alocar, de que forma que a gente vai equilibrar o portfólio e tudo mais, mas de que forma que a gente conversa com quem ainda está iniciando, quem nunca ouviu falar de Bitcoin, exceto por notícias na televisão, exceto por notícias distorcidas ou por simplesmente achar que Bitcoin é uma forma de ganhar dinheiro rápido e fácil. Então, antes da gente falar sobre exatamente como equilibrar o portfólio, de que forma isso acontece, eu queria só agradecer a vocês e perguntar como que vocês se comunicam com exatamente as pessoas que estão começando a entrar em contato, interessadas nisso. Pode ser contigo, Bernardo, ver como que a coisa é. Bom, acho que vai ser um painel bem rápido. Comprem Day All In e acabou. Não, tô brincando. Eu acho que, gente, depende muito do caso a caso. Você pode falar com uma pessoa que é completamente iniciante, a pior coisa que você pode falar para ela é Day All In ou venda seu apartamento e compre tudo em Bitcoin de uma vez, Jamais, esse tipo de coisa. Depende muito do nível de convicção. Então, acho que adaptar a mensagem para o indivíduo é muito importante. Eu sou o primo do Bernardo e a tia dele é minha mãe. Estou brincando, para quem pegou a referência. Eu acho que, como nós conversávamos no backstage, você deve comprar Bitcoin na medida da sua convicção. Porque, eventualmente, como eu e como vocês aí também, comprei a 300 mil, comprei a 370 mil e me dei conta, quando ele estava a 280, 220, que o mais importante eu tinha atingido, que era a minha convicção de que eu finalmente tinha o entendido suficientemente bem e descoberto um novo lugar para residir a minha poupança. E comprei todos os meses desde então, e não há lição melhor do que você passar por esse super ciclo de super multiplicação, comprar no topo e seguir comprando. O Bitcoin é também um exercício de humildade, e eventualmente ele te põe de joelhos por um motivo ou por outro. Então, saiba que é uma jornada que não tem só a ver com dinheiro, mas com como você vai reagir aos altos e baixos ao qual ele vai te impor inevitavelmente. E se você não souber lidar com isso, talvez você não esteja pronto mesmo. É melhor que você saiba disso antes de começar a comprar qualquer quantia relevante de Bitcoins. Isso é uma pergunta que posso falar por horas, né? Eu acho que o grande desafio é você entender como que a pessoa está chegando até o Bitcoin, né? Aonde que isso vai encaixar no portfólio dela, que tipo de conhecimento ela tem, porque o grande problema, eu acho que a grande beleza do Bitcoin é que ele é talvez a ciência mais multidisciplinar que a gente vê, né? Ela encompassa economia, filosofia, teoria dos jogos, tecnologia, e dependendo de onde você vem, ou você vai chegar pelo aspecto da tecnologia, ou você vai chegar pelo aspecto da economia, é muito difícil você conseguir capturar tudo ao mesmo tempo. E isso leva as pessoas a tomar a decisão errada, né? Porque o cara chega com viés de tecnologia, ele fala, não, eu entendo a tecnologia, e aí ele se decepciona com outras coisas que não são da tecnologia. Ou ele chega na economia e ele fala, não, isso aqui é um ativo como qualquer outro, eu vou colocar no meu portfólio como eu coloco qualquer... Vai se decepcionar, porque ele tem características de volatilidade totalmente diferentes, de correlação totalmente diferente. Então, acho que a primeira coisa é tentar entender um pouco de onde a pessoa está vindo e como que ela está olhando o Bitcoin. E isso muda também, né? Acho que todo mundo que está aqui, a gente sabia um pouquinho de Bitcoin, você começa a andar e você acha que você sabe tudo, aí você anda mais um pouco, você vê que você não sabe nada, você volta para casa zero, né? E é um processo de estar sempre aprendendo mais por todos esses aspectos, né? O aspecto filosófico, o aspecto tecnológico e por aí vai. Então, a resposta é que isso não tem resposta. Eu acho que... E para todos nós, né? Eu já achei que o correto era ter 1%, no início achava que era 0%, já achei que o correto era ter 100%, já achei que o correto era ter 50%, eu acho que isso varia um pouco de onde você está. Depende também da situação de vida de cada um, depende se você é uma instituição,
A gente conversa com instituições que é impossível virar para a instituição e falar, olha, você tem que botar 5% do teu... Não vai acontecer. Você vai colocar 0,5%, a gente vai sentar, você vai entender, vai ser um processo para aí você chegar a uma alocação que é uma alocação relevante. Agora, só existe uma certeza. O pior portfólio que existe é o que tem 0% de Bitcoin. Perfeito. Eu acho que eu estou tendo o privilégio aqui de conversar com 3 pessoas que também já tiveram no seu histórico o contato direto enfim, com bolsa de valor e com entidades e com a economia tradicional na forma financeira mesmo. Não era a minha realidade. Minha realidade era o dia a dia do cidadão comum, como um profissional liberal, né, um cara liberal. E vocês tiveram essa experiência de prévia. Então, a impressão que eu tenho é que vocês já enxergaram o Bitcoin de uma forma diferente do que eu enxerguei, porque eu não tinha conhecimento da parte financeira, né, de bolsa de valores, etc. Parte sua. Pode ser. Ainda bem, porque daí eu acabei sendo um cara idealista, assim, que enxergou aquilo sabe, enxerguei com os olhos assim de uma pessoa que estava olhando assim para uma coisa maravilhosa que eu não entendia. Eu só sabia que era maravilhoso, eu não entendia. Mas vocês enxergaram como um ativo, que não era a minha visão naquela época. Então, o que eu queria entender é que como é que foi essa virada de chave? Eu posso afirmar que vocês 3 tiveram uma virada de chave do que é um ativo especulativo e o que é o Bitcoin para cada um. Então, como é que a coisa andou, como é que foi essa virada? E exatamente, e eu acho que depois a gente entra no segundo ponto, que é como é que é a comunicação com o pessoal da economia tradicional. E os 3 têm experiência nisso. Então, vamos lá. Quem quer falar primeiro, fique à vontade. Vamos lá, Bernardo. Posso falar um pouco da minha jornada? Claro. Bom, eu sou economista. Quando o Lehman Brothers quebrou lá em 2008 e o Satoshi já estava trabalhando no white paper para lançar o Bitcoin, eu era estagiário num hedge fund, então eu via aquele banho de sangue ali de primeira mão. Mas depois a vida foi me levando para outras indústrias, eu fui trabalhando em outros lugares, acabei que não segui carreira no mercado financeiro. Mas eu vejo hoje o pessoal que eu conheci do mercado, os Faria Limers, inclusive eu estava vendo o Diego lá na Expert, conversei vários Faria Limers lá. O pessoal não entende o Bitcoin. Porque eles ganham no sistema corrente, né? Eles ganharam dentro do jogo com as regras enviesadas. Então fica muito difícil eles passarem desse viés de confirmação e olharem para um negócio ter a mente aberta. Mas falando da minha jornada, eu estudei em universidade pública no Brasil, não sabia quem era Ludwig von Mises, fui descobrir em 2016, 7 anos de formado. Não tive a sorte do Zaguri, né, que teve aula com o Paulo Guedes e aprendeu economia austríaca. Mas quando eu entendi economia austríaca e virei libertário, entender o Bitcoin foi uma consequência natural, porque eu entendi primeiro a origem do problema. Qual é o problema que o Bitcoin resolve? Então, o que é dinheiro, porque o nosso dinheiro está quebrado. Foi isso. Que legal. Eu tenho um histórico meu de WhatsApp de provavelmente 2019, dizendo, olha, o Bitcoin é o ativo mais performático da década, mas quem colocou tudo só pode ser um idiota. Eu espero que esse pessoal nunca mais saiba que eu comecei a produzir conteúdo, porque a jornada foi grande. De você sair do clichê pseudo-inteligente, do ceticismo, de que todo investidor de Bitcoin é super arrojado, ou todo investidor de Bitcoin é idiota, se expõe ao risco de ruína, até você entender que, na verdade, exposto à ruína estamos nós agora, expostos a uma moeda fiduciária que, com 100% de certeza, segundo a própria história das moedas fiduciárias, irá colapsar cedo ou tarde, é grande. E a minha virada de chave foi pura e simplesmente curiosidade. Eu adorei ler o paper, eu tive a curiosidade de ler tudo o que eu podia. Perguntei para uma influenciadora na época, que hoje nem é parte da bolha bitcoinheira, e aí, por onde eu começo? Ela, o padrão Bitcoin. Eu li esse livro, foi um divisor de águas. E a humildade de reconhecer de que, poxa, eu não sabia o que era dinheiro. Formei numa faculdade que nasceu dentro do mercado de capitais, sem saber o que era capital. Sem saber como que a moeda fiduciária veio a ser o que era. E a curiosidade, a humildade para reconhecer que, eventualmente, passaram a humanidade para trás nessa brincadeira, me fizeram convergir para o Bitcoin. Hoje, eu acho que quem tem 100% em fiat só pode ser um idiota.
Agora, como falar com o mercado tradicional? Eu vejo que as pessoas elas vêm, como o Rafa falava, por muitas vias diferentes. Eu digo que o mercado financeiro tradicional ele entende poucas palavras, assim, eu brinco, né? Entende o yield, 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 né? É o tipo de pergunta que eu ouço, aí, mas o Bitcoin não tem yield e tudo mais. E eu percebi que, ao entender a Lightning, através de outras referências para mim, de que a Lightning é o mercado de capitais do Bitcoin, é o livre mercado de Bitcoins, onde você vai efetivamente colocá-lo aonde ele for performar melhor. Há uma empresa que diz que gestores de crédito serão gestores de nodes Lightning, porque a função é a mesma, otimizar a alocação de capital ao redor do mundo. Então, eu tento traduzir para o mercado financeiro de que o nosso capital já tem um mercado de capitais, onde ali em cima dele nasce a nossa curva de juros, porque foi o que me trouxe. Estudando o Bitcoin, eventualmente uma analista da ARK Invest falou: o Bitcoin tem uma risk-free rate, é transformacional. Para precificar o mercado de crédito bitcoinheiro, eu falei: o que maluquice ela está falando? E aí comecei a tentar entender o que era Lightning, como é que se obtinha isso. E disso eu posso dizer que eu vim pelo yield, fiquei por toda a reconstrução do mercado financeiro como um todo. Eu digo que eu vim como eu disse em um podcast recente, dos tokens eu vim. Eu já tive um portfólio aqui no Brasil, nos Estados Unidos, com todo tipo de coisa que vocês podem imaginar. Dos tokens eu vim e para os tokens eu voltarei. Então, logo consertemos o dinheiro. A gente só precisa consertar o cálculo econômico e investir vai voltar a fazer sentido. E eu vejo que muita gente no mercado financeiro fala: agora entendi o papel. Agora entendi que vocês não são malucos querendo que a gente vá 100% para o Bitcoin para todo sempre, more dentro do Bitcoin, case com Bitcoin e coma Bitcoin. Vocês estão querendo reconstruir o mundo numa unidade de medida mais justa, onde você concorda que vai continuar tendo ações, e vai continuar tendo título de dívida, e vai continuar tendo cota de fundo? Vai. Só que eu vou saber aonde colocar o meu dinheiro se a unidade de medida não for manipulável. Eu acho que tem uma história bem privilegiada, assim, de ter, acho que eu vivi algumas coisas na minha vida que me fizeram, acho que, ver o Bitcoin, talvez, assim, de maneira diferente, né? Primeiro, eu sempre gostei de programar, comecei a programar quando era bem pequeno, então a parte de tecnologia já era um pouquinho mais natural, mas eu acho que a experiência que eu tive, a média de idade aqui talvez seja um pouquinho mais nova que a minha, não viveu o que a gente viveu no final dos anos 80, início dos anos 90 no Brasil, né? Hiperinflação de verdade. Assim, eu lembro minha mãe me dando dinheiro, falando: ó, tá aqui, de primeiro dia já todo carimbado, né? 3 zeros, mais 3 zeros, mais 3 zeros, já tinha carimbo de um lado para o outro. Segundo, ela falando: olha, você está aqui o dinheiro, você vai levar para a escola para comprar seu lanche, você não traz esse dinheiro de volta, porque o dinheiro não vai valer mais nada, você gasta tudo. Se você quiser, você traz biscoito para casa, mas você não traz desse dinheiro, porque o dinheiro não vale nada. Então, desde cedo eu já vi que existia essa possibilidade, que acho que talvez, assim, se você conversar com pessoas de países desenvolvidos, elas acham que isso é uma impossibilidade, mas é a possibilidade do dinheiro não valer nada, né? Aquele pedaço de papel ali que, se você parar para pensar por primeiro princípio, né, o pedaço de papel não vale nada, né? Não existe nada naquele pedaço de papel que realmente tem valor. Então, acho que isso abriu meu olho. Outra coisa, quando eu fui para a faculdade, eu tive uma sorte desgraçada, fui a segunda turma do IBMEC no Rio de Janeiro. E, na época, o IBMEC fazia uma coisa que não faz mais, infelizmente, mas eles tinham macroeconomia, você tinha macroeconomia keynesiana e macroeconomia escola austríaca. E os professores quebravam pau um com o outro todo dia, né? Era o Bira, era o professor de escola austríaca. E aí, desde cedo, falava de Mises, de Hayek, a gente desde cedo leu sobre isso. Então, acho que isso me preparou um pouco, mas o que realmente me preparou para o Bitcoin foi a crise financeira dos Estados Unidos. Eu estava no coração da crise, eu trabalhava na Merrill Lynch na época, era trader já mais na parte executiva do banco, e eu me lembro de ir para casa numa sexta-feira, assim, naquele meio aquela bagunça, né? A gente já não sabia o que ia acontecer, o que não ia acontecer, quase chegando em casa e aí recebendo meu BlackBerry, né? A mensagem falando: olha, volta para o banco que a gente vai ser vendido. Primeiro, a gente quebrou e a gente vai ser vendido esse final de semana, a gente tem que arrumar aqui um monte de coisa. E o banco foi vendido de um dia para a noite, o governo entrou, começou a intervir num monte de coisa, né? Isso pouca gente fala, mas no final das contas foi uma intervenção governamental
Eles foram para o Bank of America e falaram, olha, vocês têm que comprar Merrill Lynch, porque senão eles vão quebrar e vai quebrar todo mundo. Então, foi isso que aconteceu. E isso realmente abriu meu olho para ver quão frágil o sistema financeiro como todo é. Se a gente parar para pensar, o nosso sistema financeiro é quebrado, né? Você coloca R$100 no banco, o banco vai lá e empresta 90, hoje em dia R$100 para outras pessoas. Se você chegar lá e quiser seu dinheiro não está lá, ele foi emprestado, né? Então, eles morrem de medo de corrida bancária e não é por menos, porque o dinheiro não está lá. No final das contas, não tem como esse dinheiro voltar. Então, por definição, é um sistema quebrado. E aí, eu acho que uma das coisas que a gente vê na Swan, a gente começou a pesquisar com as pessoas, mas me conta, qual é a tua história de Bitcoiner? Como é que você chegou aqui? E tem algumas coisas que a gente vê que acontecem quase sempre com todo mundo, é super interessante. Primeiro que, muito raramente, as pessoas entram no Bitcoin direto. Tem aqueles tradicionais que se fala 3 pontos, né? Tem um ponto que ela olha, fala, é interessante, mas isso deve ser, isso é moeda da internet, não vou olhar. Aí tem o segundo que ela olha, pô, esse negócio ainda está aqui, não morreu não, deixa eu olhar de novo. E aí no terceiro é quando ela resolve entrar. E aí tem toda uma trajetória, né? Normalmente passa pela alavancagem, compra os shitcoins, isso normal, todo mundo faz, ninguém precisa ter vergonha. E no final, acho que no final desse caminho, as pessoas veem realmente o valor do Bitcoin. Eu falo assim que as pessoas que acho que chegaram no final, que viram realmente o valor do Bitcoin, poucas andam para trás, né? Eu não me lembro talvez de pouquíssimas que voltaram para trás. Então, acho que, sim... E eu sempre desconfio dessas. Sempre desconfio dessas, exatamente. Porque pode ter algum outro motivo por trás. Quase com certeza tem. Então, acho que assim, eu estava mais preparado e acho que um pouquinho mais antenado para entender o Bitcoin quando ele aconteceu. Aí eu vou contar... Você perguntou, né, quando vocês conversam com as pessoas, né, como vocês colocam? Vou contar uma história boa sobre isso. Que foi como o Nakamoto Portfólio, na verdade, nasceu. Eu tinha um conhecido meu que sempre investiu em hedge fund, investia em todos os managers no mundo. O cara investiu no Madoff. Mas investia em vários hedge funds, né? E eu falava para ele de Bitcoin. Eu falava, não, Bitcoin é um ativo totalmente diferente, totalmente descorrelacionado com o que você está fazendo, acho que faz todo sentido. E, cara, ele não conseguia tirar da cabeça dele os problemas. Não, isso aí o governo vai banir, isso aí eu não sei se a oferta é realmente 21 milhões, eu não entendo como é que isso funciona. Não queria de jeito nenhum, assim, não conseguia quebrar o bloqueio mental. E eu explicando, né? Falava, eu te explico, eu não conseguia. Aí o que eu fiz? Eu um dia falei, vou pegar ele. Aí imprimi os retornos do Bitcoin num sheet igualzinho o que os hedge fund managers fazem, né? Os retornos mensais, com a volatilidade histórica do Bitcoin, de como que ele se comportava junto com outros ativos, e mandei para ele. Eu falei, olha, tem esse hedge fund manager aqui que eu estou pensando em investir. Eu gostei muito dele, porque os retornos de longo prazo são muito bons. Performa muito bem, mas tem um problema. Tem uns anos que o cara cai mesmo, né? A cada 3, 4 anos você tem um ano de queda. O japonês é brabo. Aí ouve só, eu falei para ele, ó, aí ele se interessou, né? Ele olhou os retornos e falou, pô, esse cara é bom pra caramba, me apresenta ele. Aí eu falei, ó, esse aqui é o Mr. Nakamoto, tá lá em Tóquio, o fundo tá fechado, eu não sei se você vai conseguir entrar, mas eu... Aí demorou 3 segundos, ele entendeu. Ele falou, putz, isso é o Bitcoin, né? Eu falei, cara, tá aí, ó. E aí ele falou, realmente eu estou pensando, estou overthinking esse negócio. Porque se fosse um hedge fund manager que não me dá transparência nenhuma, que faz o que ele quiser com o meu dinheiro, que, de novo, eu não sei o que ele está comprando, no que ele está long, no que ele está short, eu teria dado dinheiro para ele, não teria nem feito nenhuma pergunta. O Bitcoin, que é totalmente transparente, que eu tenho, ele vai ter possessão das chaves dele, no final das contas, eu fico questionando isso tudo, talvez eu não deveria questionar, né? E aí ele acabou comprando Bitcoin. Nesse processo de criar, só para concluir, nesse processo de criar esse sheet para ele, eu criei uma planilha de Excel, que aí depois acabou virando um programinha, fiz ele um programa open source, que hoje virou nakamotoportfolio.com, nasceu exatamente daí. E só mais um ponto, eu acho que para o Faria Limer, a melhor maneira de você convencer um Faria Limer, que na minha experiência é imbatível, você conversa com ele e fala, não, fala Bitcoin, ele, não, Bitcoin não é para você, cara. É muito complicado, é muito volátil, é melhor você não se meter nisso, senão não vai dar certo. E vai embora. É a melhor coisa.
Muito Tocando bom. num ponto do que o Rafa falou também, as pessoas buscam muito retorno, e no caso do amigo dele que olhou a lâmina e foi convencido, e elas ignoram o risco que é o mais importante de todos. Você pode ter o melhor retorno do mundo no fundo multimercado, que é o melhor hedge fund do planeta. O dinheiro no qual ele está denominado pode a qualquer momento colapsar e está dando sinais de que vai acontecer, é Risco do inevitável, dinheiro. questão de tempo. Então, assim, tem um risco sistêmico que o Bitcoin é o único ativo que respeita verdadeiramente os direitos de propriedade. É um negócio que é uma opção de compra para você participar do novo sistema. Então, assim, se você ignora isso, todo o jogo, todo o resto do diálogo não faz tanto sentido, né? E a hora que isso vem à tona, muda totalmente a cabeça da pessoa. Falando em ativo de posse real. Então, teoricamente, a gente trabalha nosso dia a dia, faz o seu dinheiro, né? E você coloca isso de alguma forma. Cada um define o que fazer com o seu dinheiro, com o que sobra do dinheiro, com o resto daquilo que você obrigatoriamente tem que gastar mês a mês. Dali para frente, a pessoa fica, eu tenho que investir em algo. E o Bitcoin dificilmente vai estar na lista de prioridades das pessoas. Então, vai ser ou imóvel, ou vai ser, eu vou deixar no banco, e etc. Né? Então, a ideia, talvez, inicial é exatamente mostrar de que algumas dessas ideias que a gente já tem pré-concebidas, que vieram já dos nossos avós e dos antepassados, não estão tão seguras assim. Imóveis, eu vou dar um exemplo só no sentido de que a maioria das pessoas acha que o fato de você ter um imóvel, seja ele qual for, ele é garantido forever. Não é bem assim, não é bem essa história, não é bem real, ele não é sua posse completa e 100%. Não é nem um pouco a sua posse, né? Ok, eu sabia Só que você não chega parar aí. de pagar o IPTU, você vai ver. Eu sabia que você chega aí, exatamente esse é o meu ponto. Né? Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente tem aquela ideia de que não, preciso ter algo físico que eu possa dizer que é meu. E nada é seu, na realidade. Nenhum imóvel, nenhum carro, nada, porque tudo isso é uma concessão sua, você paga um aluguel minimamente para o governo. O mínimo é isso. Né? E isso é uma das coisas difíceis do pessoal botar na cabeça, principalmente quem está no mercado de ações, quem tem dinheiro extra para isso, quem tem um portfólio, por exemplo. Quando a gente fala em portfólio, é alguém que já está acima da média nacional. Né? Então, o Bitcoin não está nessa lista, longe. E essa é a dificuldade que eu vejo da gente mostrar o porquê que o Bitcoin tem que estar nessa lista. E ele não é uma coisa passiva como a maioria também das pessoas. Existe uma possibilidade de você ter um yield, que tu estava falando, né, Diego? Sim. Complementando ainda nesse ponto de como tornar o Bitcoin uma prioridade ou subir na escala de prioridade de uma pessoa, o que o Zeta comentou me lembrou de o seguinte: por que o noticiário ruim ele prevalece no noticiário geral? Pela forma como o nosso cérebro foi formado em bilhões de anos, onde você tem uma peça do seu cérebro chamada amígdala, feita para prestar atenção em coisa ruim. Porque foi assim ao longo dos anos. Você tinha que ficar atento ao leão rugindo, mas o passarinho você é obrigado a ignorar para sobrar energia para você poder cozinhar e interagir com outras pessoas. Então, você sempre presta atenção em coisa ruim. Então, com base na forma como o seu cérebro funciona, eu comecei a falar com algumas pessoas, Faria Limers e pessoas comuns, de forma a ativar a amígdala dela, falando assim, olha, o Bitcoin ele foi desenhado para te empobrecer. Porque, na verdade, ele vai te empobrecer de forma relativa e é feito assim por design. Tá? Porque é o seguinte, você, e normalmente são pessoas de uma geração super, meus pais, né, meus avós, vocês compraram o sítio de vocês por 50 mil reais, não foi? E hoje estão querendo vender por 1,5 milhão. Perfeito? Pois é, me sacanearam nessa brincadeira. E agora vocês não conseguem entender o Bitcoin, não é isso? Mas é assim por design. Vocês não vão entender o Bitcoin, não é uma prioridade para vocês. Eu vou entender e vou comprá-lo. Eventualmente, o sítio de 1,5 milhão de reais de vocês acaba migrando de forma geral para os bitcoinheiros que chegaram primeiro. O Bitcoin como uma grande redistribuição de riqueza das gerações antigas para as gerações atuais. É como se tivesse havido uma grande distribuição de riqueza do mundo de hoje, super endividado, para gerações passadas que se endividaram às nossas custas, e o Bitcoin agora redistribui para quem primeiro o entende. Então, quando eu falo isso com as pessoas, ela, pô, mas como assim? Foi desenhado para me empobrecer? E isso ativa a mesma parte do cérebro do noticiário ruim. Digo, relativamente, eu que tenho 100% do meu patrimônio em Bitcoin, ou 80%, que seja, 70%, vou enriquecer mais do que você, que vai ficar no meio.
E, em termos relativos, vai haver essa diferença. Então, saber ativar esses lados do cérebro, do tipo, não é para você, e aí o cara fica curioso, é importante. Você dizer as mesmas coisas. Não é que eu vou enriquecer muito, é que talvez outras pessoas fiquem relativamente muito mais, não pobres, mas o meu poder de compra cresça mais que o delas. Enfim, foi uma estratégia que me pareceu falar em linguagem clara o risco que a pessoa está correndo de ficar underexposed no Bitcoin por muito tempo. E uma coisa também quando lançou o iPhone 4, se eu não me engano, 2010, 2011, ele custava, no dia do lançamento, 2.857 Bitcoins na Apple Store, se fosse lá. Hoje em dia, entra aí na página no Google e procura iPhone 15. Quanto deve ser? 0,02? Então, assim, você está num mundo que é inerentemente deflacionário e você está enriquecendo com um disclaimer. Se você entende Bitcoin, sabe se posicionar, sabe tratar ele com respeito. Acho que é o Max Kaiser que fala que o Bitcoin é uma máquina de infligir dor e transferir riqueza de mãos fracas para mãos fortes. Então, você precisa ter a convicção, você precisa entender, do jeito que a gente entendeu depois de muita porrada, de deixar 95% do patrimônio para trás, e tem um jeito certo. Só que requer horas e horas de estudo. E o Bitcoin te transforma trazendo de volta a poupança, e quando você entende que aquilo ali é realmente seu e ninguém pode mexer, você consegue pensar mais no futuro, sua preferência temporal baixa e você se transforma e evolui. Então, é assim que o Bitcoin muda as pessoas. Enquanto você não passa por esse processo, por essa transição, é muito tentador procurar o yield, comprar shitcoin, botar o dinheiro na pirâmide, etc. e tal. Então, tem esse processo de aprendizado que é necessário. Você falou dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um caso interessante para falar sobre prêmio monetário, né? Mais da metade das casas nos Estados Unidos, elas não são compradas para uso próprio. A pessoa fala, não, eu compro a casa porque tem valor intrínseco. Só que metade das pessoas que estão mais da metade estão comprando, não estão comprando o próprio. A gente teve um problema durante 3, 4 décadas aí de excesso monetário no mundo. Esse excesso tem que ir para algum lugar. E as pessoas colocam em casa, colocam em ação. Então, cadê a inflação? A inflação está aí. É a inflação de preço de ativo, né? E está, como você falou, precificando uma geração toda fora de casa, de coisas importantes. Healthcare, coisas que precisam ter, que não podem ter de novo, porque o prêmio monetário teve que ir para algum lugar no final das contas, né? E quando a gente olha o valor de mercado, a gente fala, não, o Bitcoin é muito pequeno se você realmente comparar com o resto dos prêmios monetários, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente ainda vai ver, tem muito fluxo, a gente está no início desse potencial fluxo que a gente pode ver. Para a gente até voltar para o tema original do nosso painel aqui, a sugestão inicial para vocês, o Bernardo já deu a dele lá de cara, né? O que faz? Faz all-in ou vai comprando aos pouquinhos, né? Para quem não sabe, o DCA, e a gente chama de BCA, que é o preço médio na realidade eu gosto de brincar que é BCA, que é o preço médio do Bitcoin ao longo do tempo, né? Você vai fazer o preço médio em satoshis. De imediato, assim, para a gente para a gente deixar esse assunto já na mesa. O que você sugere, qual que é a melhor estratégia, all-in ou DCA? Acho que é só levantar para o Rafa cortar, porque ele demonstrou com dados irrefutáveis no modelo, né? Mas depende muito do timing, e como ninguém tem bola de cristal e sabe em que momento do ciclo está entrando, a questão é que o Bitcoin ele passa 95% do tempo andando de lado ou caindo. Como eu disse, é uma máquina de infligir dor. Então, se você não sabe em que momento está e o seu dinheiro está parado em ativos inferiores, ou está gerando retornos que não justificam aquele risco, faz muito mais sentido você botar tudo que tem lá de liquidez naquele momento. Só que, se você comprar, que nem comprou em novembro de 2021, der all-in com o dinheiro da sua vida, você vai passar um bom tempo sofrendo e vai ser difícil de aguentar. Então, o Rafa mostrou isso no modelo em detalhes, ele pode falar melhor. Quer falar um pouco? Depois eu falo. Bom, eu não tenho nada para adicionar a esses dois, eu vou deixar o Rafa com a bola, mas eu queria só dizer o seguinte, que em 30 segundos, que você deve botar aquilo que você tem convicção de, porque se você está se perguntando, vai cair ou vai subir? Não compra. Ainda não entendeu sobre o que se trata. A gente não está aqui para fazer dinheiro com Bitcoin, mas para fazer do Bitcoin dinheiro.
e que quando chegar a hora você não precisará vendê-lo, mas você poderá usá-lo. Então, se ainda passa esse tipo de coisa na sua cabeça, dá um passo atrás. Na hora certa você vai comprar sempre que puder, na proporção que você julgar adequado. Eu diria, no entanto, por fora da área que esses dois dominam, é que a minha briga como produtor de conteúdo é poder normalizar a exposição 100% ao Bitcoin, mesmo que não sem que você se exponha 100% à variação de preço dele. Existem ferramentas que te permitem comprar Bitcoin e, no entanto, proteger o saldo em dólares, inclusive podendo render alguma coisa em dólares, tendo somente Bitcoin por detrás dessa operação. Eu sou um defensor de que, com a abordagem correta, com a tecnologia correta, com a descentralização que o Bitcoin fornece, vai ser cada vez mais comum que você expanda a quantidade de Bitcoins no seu portfólio, mas que contratos inteligentes travem parte daquele valor em dólar ou em real, te permitindo obter alguns dos benefícios dos Bitcoins com alguns dos benefícios da moeda fiduciária. Ter a incensurabilidade e o acesso global do Bitcoin, mas a variação do valor financeiro que você quer da moeda fiat, para minimizar a dor de você entrar no Bitcoin, acabar com aquela dor de que se você põe demais no Bitcoin, pode te doer demais. Com a tecnologia certa, você vai poder botar quase tudo em Bitcoin e doer quase nada em relação a um setup que você já estaria acostumado. Então, que briguemos para que o Bitcoin ocupe uma parte cada vez maior do seu portfólio, mesmo sem te expor às variações de preço dele. Isso é um debate que nunca acaba, né? Mas assim, eu tomei um viés muito técnico nisso, né? E para tentar botar os números, que a gente fala Bitcoiners run the numbers, né? A gente rodou os números. Então eu posso falar um pouco sobre isso, mas antes, isso é super importante, né? O Bitcoin, eu acho que é um dos poucos ativos que você tem dias e semanas de glória e aí você tem meses e anos de dor, né? E isso não é igual aos ativos tradicionais, né? As ações elas vão subindo devagarinho, aí você tem uma crise, alguma coisa, bum, você sobe a escada rolante, né? Eles falam que você despenca pelo fosso do elevador, né? O Bitcoin é exatamente o contrário, ele sobe igual um foguete, né? E depois ele vai caindo ali por um período longo, você acha, morreu e bum, de novo decola para outra, sai de novo da estratosfera. Essa parte de DCA, né, e all-in, isso é um tema que muita gente fica debatendo. O que é melhor? Você tem R$100 hoje. Você compra o Bitcoin hoje ou você vai comprando aos pouquinhos? Né? Então, uns números. Primeiro, quem comprou no all-time high, né, o cara foi lá e comprou 100% a $67 mil. Né? O cara está para baixo quase 50%. Né? O cara que comprou todo dia, do all-time high até agora, todo dia, ele comprou, pegou esses $100, R$100, e dividiu, veio comprando, todo dia. Né? Mais ou menos 2 anos atrás. Ele está para cima de 19%. Então você vai falar, pô, então o DCA é melhor. Não. Depende. O cara, de 2018 para cá, o cara que fez essa estratégia de comprar todo dia, e o cara comprou, o que comprou todo dia está subperformando 45% a menos do que o cara que comprou tudo lá atrás. Por quê? Porque esse ano, há um ano atrás, o cara que comprou um ano atrás, ele comprou all-in, ele está para cima 60 e poucos %, enquanto que o cara que fez DCA todo dia, ele está para cima 40 e poucos %. Então, a resposta, no final das contas, é que depende do momento que você está de mercado. Se você está num bull market, é óbvio que é melhor você comprar todo o Bitcoin hoje, porque o preço vai subir, essas explosões de preço que a gente falou vão acontecer, podem acontecer a qualquer momento. Se você está num bear market, o melhor é você fazer DCA. Mas isso não soluciona a pergunta, porque a gente está no bear market ou a gente está no bull market? Você só vai saber depois que você olhou no retrovisor e falou, acabou de passar, é o mercado bear ou o mercado bull. Né? Então, você também não sabe disso. A gente olhando historicamente, do início, vou para os números, né? Do início do Bitcoin, de 2012 até agora, que é quando você tem preços razoavelmente líquidos, lump sum, você comprar os $100 na hora, é bem melhor do que o DCA.
porque você não deixa de perder esses períodos em que o Bitcoin explode para cima, né? Você está fazendo DCA, e só uma definição, né? Quando a gente fala o DCA e você comprar tudo à vista, a oportunidade é a seguinte: hoje você tem R$100 na tua conta de banco e você tem que tomar uma decisão. Eu vou comprar esses R$100 hoje ou eu vou deixar uma parte no banco e eu vou alocando aos longos anos. É diferente da pessoa que, por exemplo, recebe um salário todo mês e define que eu vou botar 5% do meu salário em Bitcoin todo mês. Isso, para mim, é uma série de compras à vista, não é um DCA, né? O dinheiro está disponível, ele aloca, né? Não é o dinheiro está disponível, eu espero para alocar, né? As pessoas se confundem um pouco com isso. Quando a gente faz essa comparação entre DCA, eu estou falando, o cara tem o dinheiro disponível hoje e ele está alocando aos poucos. É sempre melhor você, depois que você definiu quanto que você quer alocar, o capital está pronto para ser alocado, não espera, aloca, porque se você olhar nos últimos 3 anos, você perdeu as 4 melhores semanas do Bitcoin nesses 3 anos, em vez de você ter um retorno para cima significativo, você perde dinheiro. Parece uma loucura, mas não é. Checa os números depois, porque, de novo, os retornos são praticamente todos feitos em períodos muito curtos de tempo. Isso não é novidade. Qualquer ativo novo que é nascente, isso é o que acontece. Por quê? Porque a porta é estreita. Você tem muita gente querendo entrar ao mesmo tempo, muita gente querendo comprar ao mesmo tempo, e isso leva a explosões de preço para cima. Espera para ver o que vai acontecer quando o ETF for aprovado nos Estados Unidos, se você vai ter instituições que não tinham acesso ao Bitcoin até agora, que vão ter que comprar o Bitcoin, e o ETF é diferente dos futuros, porque eles têm que comprar o ativo de verdade, né? Eles precisam comprar Bitcoin, e a porta é desse tamanho, e você tem uma manada que vai querer passar pela porta, não vai passar. Outra coisa que a gente se confunde muito, né? A pessoa fala, o preço do Bitcoin está aí, 30 e poucos mil dólares. Sim, mas esse é o preço feito na margem. Do cara que quer, do trader que quer vender o Bitcoin. O hodler, o cara que está segurando o Bitcoin já um ciclo inteiro, que sofreu pra caramba, vai tirar o Bitcoin da mão desse cara? Não vai. Não é 30 mil, não é 50 mil, não é 100 mil, não é 200 mil, não é 1 milhão. Esse cara não vai vender, porque ele já olha o Bitcoin como o ativo de referência dele, né? A gente conversa muito com os investidores, chega para mim e fala assim, está aqui meu portfólio, estou super diversificado, eu tenho bonds, eu tenho ação no Brasil, tenho ação nos Estados Unidos, tenho ação em todo lugar, tenho real estate aqui e lá. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, mas e sua base monetária, qual que é? Não, como assim? Não, sua base. Essas análises todas aí você fez com base em que moeda? O dólar. Você está diversificado? Né? Tem aqui. Não, mas se o dólar cair, o que acontece com essas outras moedas? Cai. Então, você não está diversificado em nada. A diversificação mais importante, que é da sua base monetária, você não tem diversificação nenhuma no seu portfólio, né? E acho que o Greg Foss escreveu um artigo muito bom sobre isso, exatamente falando sobre a proteção que o Bitcoin é contra default de crédito mundial, né? A dívida explodindo no mundo todo, isso vai ter que ser pago em algum momento, né? E vai ser pago por demonetização da base monetária do mundo, né? Vai sair do bolso de todo mundo. Vi uma estatística esses dias, e eu não me lembro exatamente, pode ser que eu fale besteira aqui, mas, se eu não me engano, o bear market pós-2017, aproximadamente 40% dos bitcoins ficaram nas mãos de hodlers sem mudar de endereço. Nesse último bear, 70%. Então, assim, a liquidez está enxugando. E quando você entende a política monetária deflacionária, os ciclos de halving e a emissão de cada vez metade, vai diminuindo pela metade, quantidade de bitcoins lançados novos no mercado que vão estar ali para jogo nas corretoras ou na mão das pessoas que não têm tanta convicção, diminui expressivamente. Quando você entende isso, você vai ver assim, quanto será o próximo bull market, dado que a gente não tem a menor ideia do price discovery, a quanto, que nem o Rafa falou, a quanto esses hodlers vão querer vender. Então é isso, você tem que muito se posicionar tendo em vista essas premissas também, que é difícil de imaginar às vezes. Falar alguma coisa? Então, assim, na prática, independentemente da decisão de cada um tem uma decisão, vai tomar a sua própria decisão dentro daquilo que conhece, daquilo que sabe, daquilo que entende. Me parece natural que o Bitcoiner, como tu falou, ele não regride muito, a maioria tende a entender cada vez mais, e quanto mais você entende, mais você quer deixar seguro.
Mas, na prática, para mim, fica aquela coisa, falar, mesmo o cara que faz o all-in, o cara que faz o lump sum, ele acaba virando um cara de compras recorrentes depois, ou ele vai receber em Bitcoin no seu próprio negócio, ou seja o que for. Então, mesmo que definiu fazer o all-in, vai acabar sendo uma pessoa de compras recorrentes, entre aspas, ou de absorção recorrente dessa liquidez que está chegando no mercado. Né? Então, acho que as duas coisas se somam. Né? E o portfólio Nakamoto mostra isso aí com uma linguagem boa para quem não está acostumado a ver nessa visão, né, cara? Então, cada um toma essa decisão, cada um faz o que quer. Só uma discussão aqui para a gente deixar a coisa mais apimentada e mais legal, beleza? Gente, já estouramos nosso tempo aqui e eu quero agradecer novamente por receber a gente, por ter dado essa oportunidade de estar com esses feras aqui. Então, obrigado e até o próximo painel aqui. Valeu. Obrigado.